TikTok, tem operação da Polícia Federal hoje no nosso país. Um dos alvos é justamente a irmã do ministro do governo Lula, o ministro Juscelino. A gente já está em contato aqui com a Aguirre Talento, e quem participa conosco também aqui é Mônica Bergamo e, claro, meu parceiro diário, Josias de Souza. Tela cheia nesta manhã. Eu vou começar já com a Aguirre. Aguirre, bom dia, que operação é essa? Bom dia, Fabiola, Mônica, Josias. Uma honra estar aqui, como sempre. Então, eu tenho dito que a gente está vivendo uma fase parecida com a Lava Jato, né? Que 2 vezes por semana tem uma batida da polícia, tem uma operação grande. Essa operação ela é importante porque mira pela primeira vez, sob a gestão do presidente Lula, a Polícia Federal, pela primeira vez, atinge um integrante do primeiro escalão do governo federal, que é o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Essa investigação tinha começado no ano passado, por suspeita de desvios de emendas na Codevasf, que é uma estatal loteada para o Centrão. O governo Lula manteve o Centrão com o comando dessa estatal, e a Polícia Federal estava investigando desvios em emendas parlamentares destinadas a municípios do Maranhão. E aí, depois do cumprimento de 2 fases, a Polícia Federal teve indícios de desvios em um contrato da Prefeitura de Vitorino Freire, que é comandada pela prefeita Luana Rezende, que é irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. E aí a investigação identificou indícios de que há um envolvimento do próprio ministro nesses desvios. A Polícia Federal chegou a pedir o cumprimento de busca e apreensão nos endereços do ministro Juscelino, só que o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, negou esse pedido, mas autorizou todas as demais solicitações. A polícia cumpriu 12 mandados de busca contra a prefeita de Vitorino Freire, contra outros alvos em municípios do Maranhão, e também houve uma ordem para afastar a prefeita do seu cargo, justamente pelas suspeitas de que ela estava atuando ali em prol desses desvios de recursos. A gente precisa ver o teor dessas provas. Tive informação de que há provas contundentes até mesmo já contra o próprio ministro, mas pouca coisa veio a público. A Polícia Federal só soltou uma nota resumindo a operação. Eu queria só ler um trecho que eles dizem que essa fase alcança o núcleo público da organização criminosa após se rastrear a indicação e o desvio de emendas parlamentares destinadas à pavimentação asfáltica de um município maranhense. Nossa, Josias, primeiro deixa eu dar um bom dia para a Mônica, que eu nem dei, né? Nossa convidada aqui. Bom dia, Mônica, nossa rainha aqui, que sempre Bom aparece no dia, nosso programa. Bom dia, Mônica. Seja bom bem-vinda mais dia, uma prazer estar vez. aqui com vocês. Josias, a gente já falou tanto. Bom dia, Josias. Não te dei bom dia também ainda. Bom dia para você. Bom dia a todo mundo. O dia começou tão agitado. Ô, Josias, pelo aí o que o Aguirre fala, né? Tá contando os bastidores dessa operação. Juscelino Filho, ministro do governo Lula, ele é alvo, não permitiram, mas é alvo. Agora fica ainda mais difícil Lula manter ele no cargo, não é isso, ô Josias? Porque tem muita coisa aí que vai se aproximando de Juscelino Filho, né? Tem muita coisa e o caso do Juscelino mostra um grande dilema do governo Lula, né? O Juscelino, em março, quando ficou claro que esse ministro era um escândalo policial esperando na fila para acontecer, o Lula declarou publicamente que esse personagem não poderia permanecer no Ministério das Comunicações se não conseguisse provar a sua inocência. Ele teve com o Lula uma audiência e foi mantido no cargo. Virou, então, uma referência ética do terceiro mandato do Lula, uma espécie de padrão de inocência. E o que é que se sabia já nessa época, quando o Lula decidiu manter o personagem no governo? Sabia-se que, na gestão Bolsonaro, esse deputado, agora licenciado para ocupar o posto de ministro, ele usou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente a uma fazenda dele, no Maranhão. Na campanha à reeleição para a Câmara, no ano passado, o Juscelino
omitiu da Justiça Eleitoral um patrimônio avaliado em 2,2 milhões de reais em cavalos de raça. E já ocupando o ministério, já na gestão Lula, ele cavou ali uma agenda hipotética, urgente em São Paulo, como um pretexto para voar nas asas da Força Aérea Brasileira para um leilão de cavalos em São Paulo. Então estava claro que esse personagem não tinha a menor qualificação para ocupar um cargo tão estratégico como o de ministro das Comunicações. Mas ele foi mantido, Fabíola. Então, deu no que está dando. O que diferencia o governo Lula, no mandato, o terceiro mandato, dos dois anteriores, é o fato de que, neste mandato, os escândalos chegam prontos. Lá atrás, o PT, o Lula, eles tinham que fabricar os seus próprios escândalos. Agora eles já chegam prontos no governo. Então você tem que lidar com eles. E o Juscelino não é o único. E não será o último, porque há outros escândalos esperando na fila para acontecer sobre Lula, e o presidente está incorporando escândalos novos no seu governo. Está agora para nomear 2 ministros, um do PP e outro do Republicanos, sem que a discussão sobre a escolha desses ministros, que já estão escolhidos como ministros, ninguém sabe para que pasta eles vão. Mas não importa, são ministros do Centrão, o Lula precisa de votos no Congresso e vai nomeá-los, seja para qual pasta for. Então faz a gestão Bolsonaro, que se chama Codevasf. O ninho está lá, controlado pelas mesmas pessoas. Quem manda nessa estatal é o Elmar Nascimento, líder do União Brasil, um cupincha do Arthur Lira. Então, Fabíola, numa situação assim, esse escândalo era conhecido, sabia-se que ele ia explodir, e há outros aguardando na fila pela oportunidade de ganhar o noticiário. Muito deplorável essa cena, mas falta qualificação ao debate. Agora se discute uma reforma ministerial e talvez o caso do Juscelino sirva para uma reflexão. Acho improvável, mas seria recomendável.